Então, nós voltamos aqui para continuação dessa nossa tarde devolutiva com Maria Hermínia Siliberti. Para quem está chegando agora, né, nós estamos fazendo a devolutiva da 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, agora, neste momento, com algumas questões já próprias das propostas feitas pelas regionais que estiveram na conferência estadual, antes de passar para as priorizadas para a conferência nacional, então. Nesse nosso intervalo, apareceram alguns e-mails, algumas perguntas que foram direcionadas para cá, e eu vou fazer, então, antes de começar a nossa rodada aí de propostas, de debates nas propostas, algumas perguntas que os ouvintes fizeram. Quem fez essa pergunta foi o Pedro Barroso, de Osasco, e ele pergunta assim: existe uma prática de saúde do trabalhador voltada ao setor secundário, ou seja, ao atendimento por especialistas, né? Como garantir que a política de saúde do trabalhador seja uma política transversal que se inicie na atenção básica, né, e percorra todos os níveis de atenção até a sua reabilitação, para que todos os trabalhadores formais e informais desfrutem de ações de promoção de saúde, prevenção de doenças ocupacionais, vigilância e saúde e atendimento às suas necessidades quando diagnosticada uma doença laboral. Como financiar isso tudo? Né? Essa pergunta, então, foi do Pedro Barroso, de Osasco. Você pode dar um panorama para a gente? Vamos tentar, né, gente? Acho que a pergunta do Pedro é quase assim da gente poder fazer uma conferência inteira sobre modelo de saúde trabalhador. Vou tentar ir falando um pouco disso, tentando fazer o link com a participação, já lembrando a todos que haverá uma terceira devolutiva que vai poder estar aprofundando a questão do modelo de atenção. Acho que essa questão dos especialistas é um ponto bastante importante. Primeiro, porque um dos princípios da política de saúde do trabalhador, como falei no começo, é que o trabalhador sabe. E eu acho que o nível de especialização hoje foi tão longe, e vou dizer tão longe, mas ele deveria estar em outras coisas aumentando, mas ele foi tão longe que é como se existe uma disputa entre essa questão de que só o profissional de saúde sabe, e aí o trabalhador não sabe o que está acontecendo com ele. A saúde do trabalhador não é fundada nesse princípio, nesse pressuposto, ela é fundada num pressuposto de que o trabalhador sabe. E nesse sentido, se ele sabe, e a gente considera, pressuposto 1, o trabalhador sabe, pressuposto 2, o trabalho influencia na saúde de todos nós, porque ele faz parte do leque de determinantes sociais do processo saúde e doença, até porque passamos grande parte do nosso dia no trabalho. Então, acho que eu queria fazer a pergunta contrária. Acho que a pergunta que tem que nos deixar abismados hoje é como é que a gente tem uma atenção básica que não pergunta na anamnese do sujeito onde você trabalha. Ou mesmo você vai no seu médico, ele faz uma entrevista e não pergunta onde você trabalha. Entendeu? E às vezes a alergia da pessoa está lá onde ela trabalha, ou a dor de cabeça está lá onde ela trabalha, onde vai ter. E nesse sentido, quando fala assim que a gente tem que aprofundar o papel do centro de referência, eu acho que é este o dilema. Ele não deveria ter ficado com os especialistas, a meu ver, e colocando que só lá se resolve. O papel dele é ir lá lembrar, capacitar, atuar na formação permanente da atenção básica, dos NASFs, do pessoal que está nos hospitais, lembrando que é fundamental entender esta variável do trabalho. Por outro lado, existia quando da origem e até a terceira conferência um pouco, uma questão de que a gente precisa, enquanto serviço público, e aí enquanto agente do Estado, tal, poder formular e saber aonde de fato um trabalho faz mal ou não. Existe uma responsabilidade do Estado em dizer você pode atuar aqui ou você não pode atuar aqui, você pode usar no agrotóxico tal produto ou não pode tal produto, ou para usar
você pode usar X horas, não pode usar X horas. Essa atribuição do especialista, ela é fundamental na saúde do trabalhador para produzir saber e produzir prevenção e proteção. Ela não é uma especialidade que, do jeito que está, só para ficar passando pelo especialista. Eu acho que isso que foi uma questão de que fomos perdendo e tem que ajustar. Então, assim, porque se você pensar em tese, num boom de construção civil como está São Paulo, pegar aqui a capital, e eu sei que alguns lugares do interior também tem um boom da construção civil. Todo dermatologista da rede, para pegar um exemplo, deveria estar capacitado para fazer o diagnóstico de uma alergia que pode surgir pelo uso dos produtos, do cimento, daquelas questões da construção civil. A questão de saúde mental, minha área específica. Apesar de ter os especialistas na saúde do trabalhador para a área da mental, é fundamental que a gente converse com o pessoal que está nos CAPs, que está nos prontos-socorros, para entender como é que a questão do trabalho tem que ser investigada e cuidada para que aquele quadro não agrave, né? Qualquer um que passar por uma situação permanente de humilhação ou de violência moral pode vir a ser um paciente de risco de suicídio, que é um caso grave, né? Muitas pessoas enlouquecem no trabalho, né, conforme o grau de sofrimento. Então, este é um ponto para colocar que eu só acredito que a saúde do trabalhador, apesar dessa tendência, o papel dos especialistas só tem sentido na questão de que ele tem que fomentar toda a rede. E terão alguns especialistas, no nosso ambulatório de especialidades, seja o nome que se der para ele em determinado território, para atender a especialidade. Então, uma audiometria, para poder fazer o exame, um exame específico, mas que isto não pode ser só para o diagnóstico se ele não tiver a questão da prevenção e da promoção. Isto é um ponto da pergunta da rede. As outras questões, isso pode ser até de uma emergência, né? No pronto-socorro, você poder ver que chegou um determinado caso e colocar a informação da rede de onde aconteceu aquele acidente, né? Porque eu acho que, assim, que este princípio da saúde do trabalhador, da prevenção, da precaução e da eliminação ou minimização do risco, é o princípio que não pode ser perdido. Saúde do trabalhador, não, porque senão não precisaria de uma área, estaríamos só dentro dos ambulatórios de especialidade com os nossos especialistas, que são ótimos, né? E aí do perfil que não precisam muito ampliar. E eu acho que este é o risco da saúde do trabalhador, em especial da participação. E insisto neste ponto, que pode parecer óbvio, mas ele não pode virar chavão. Dizer que o trabalhador sabe, gente, é na clínica, é no grande, na discussão política, mas é na clínica, né? Na clínica e no dia a dia que a gente faz dentro do consultório na unidade de saúde. É perguntar, às vezes a gente não tem a paciente perguntar, onde você trabalha, como é que você sente isso? Você já sentia isso antes de estar nessa atividade, não tá? Se você pudesse mudar, como é que você faria? Né? E depois de um tempo perguntando, entendendo, a gente vai ver que algumas questões, quando a gente ouve, passam a ser óbvias, né? Passa a ser óbvio, né? Porque que algumas pessoas, em determinado momento, estão tendo insônia e a gente não perguntou, não viu que ela está invertendo o turno, né? Que ela trabalha um dia à noite, um dia de manhã, inverte o plantão e não consegue ter um ciclo, né? Uma pergunta simples, né? Qual a sua jornada de trabalho? Como é que você organiza a sua vida, né? Então, um pouco isso para falar dos especialistas e dessa questão da participação. É interessante essa forma de conduta, né? É ver realmente o trabalhador como um ser complexo, com influências do meio, do trabalho, o ser humano de uma forma holística. Isso também, aproveitando este gancho, né? Eu vou fazer aqui uma outra pergunta que veio por Cláudio Ferreira, de Embu-Guaçu, por e-mail. Como compatibilizar as redes regionais de atenção à saúde com a atenção dos Serestes em âmbito regional? Seria necessário um conselho regional ou uma CIST regional? Aí a gente junta aquelas duas questões, né, que você colocou, a construção do Sereste e os conselhos regionais, CIST, como essa construção se articula para que haja uma compatibilização deste atendimento. Tá, eu vou fazer um caminho meio torto para chegar nisso, gente, mas eu vou chegar, é um pouco assim. Porque tem coisas que foram muito legais do que eu li das macros, eu acho que é bacana. É bacana a gente apontar algumas coisas que a gente acha que vão travar, mas, por exemplo, acho que teve muito forte em algumas regiões a questão de que é fundamental a gente contar para a sociedade de que
trabalho adoece ou que o trabalho não adoece, mas apareceu de várias maneiras uma questão de divulgar a área para a sociedade. Então, divulgar para os conselhos, incluir no currículo, divulgar experiências exitosas, colocar o debate na semana da CIPA, fomentar associações, criar esse canal de comunicação, divulgar os serestes, tal. Eu acho que este pano de fundo é um pano de fundo fundamental para a gente poder falar disso que a gente vai estar falando, de serestes, de rede, sem burocratizar a saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador tem que ser uma demanda social. Eu não posso querer que, se as pessoas não entenderam por que eu estou falando de saúde do trabalhador, colocar à margem. E ela é uma demanda essencial, volto a dizer, na medida em que o trabalho é fundamental para dizer da saúde ou não de uma pessoa. A saúde do trabalhador, no contexto que nós estamos conversando aqui hoje de uma conferência, é uma saúde do trabalhador do Sistema Único de Saúde e que, portanto, tem que se adequar, obrigar para não se adequar, mas não é sozinho, à questão do que são as novas normas do Sistema Único de Saúde. Acho que tem um princípio que vem desde o Pacto da Saúde e que estão nas redes para serem implantadas, que é o princípio de que nós vamos pactuar ações. Né? Acho que a gente já teve outras experiências na época da gestão plena, da semiplena, vendo que não adianta dizer na marra, porque se o município não tem como fazer, ou se o Estado não tem como fazer, ele não vai fazer porque tem uma portaria só que faz. Então, que tem que ter essa questão do pactuado e da constituição das redes. A saúde do trabalhador, ela deve ter elementos e conversar com a constituição de várias outras redes temáticas. Então, a questão da saúde mental, a questão do próprio deficiente por causa da rede das ações de reabilitação. Então, entendo que tem esta questão que tem que ser conversada e que tem muita coisa dada. Acho que a gente não conseguiu avançar ainda dizendo quais são os componentes de algumas redes, outras já avançaram muito, mas que o fundamental é esse espaço de discussão que vai se utilizar das instâncias que a gente também já tem. Então, que vai se utilizar dos colegiados de gestões regionais, das discussões na CIRS, na discussão, na bipartite, para falar também de saúde trabalhadora. Eu não consigo chegar, primeiro, especificamente, a saúde trabalhadora avançar se ela não passar a compor esses coletivos e esse debate global que já existe com a implantação de uma rede geral. Então, tem a questão temática, vai ter a Câmara Técnica de X assunto ou de outro assunto, mas a saúde do trabalhador tem que estar englobada nessa discussão toda. Ela não pode achar que ela vai conseguir se constituir fora desse movimento maior de implantação das redes, né? Porque tem um sentido em que o município concorde, a questão da diferença regional. Então, primeiro ponto, assim, não consigo enxergar que precisaremos de grandes esforços de criar questões paralelas. Acho que os mecanismos dados no estado de São Paulo hoje dão conta, às vezes com um passo mais rápido, às vezes com um passo não tão rápido como a gente gostaria. A gente diz que vai 2 para frente, 1 para trás, mas é assim mesmo que se implanta o SUS desde que a gente criou. Então, eu acho que primeiro para falar das redes. A questão dos serestes era o que eu falava naquele plano da avaliação. Precisamos dizer de que sereste nós estamos falando, né? Porque, e aí, falando de algumas questões, ao mesmo tempo que acho que foi bárbaro o que se apontou nas macro-regionais de enxergar essa necessidade de falar com a população, a necessidade de divulgar direito também super apareceu, de como é que a gente divulga a lei e tal. Em alguns momentos, dava a impressão de que a gente tinha perdido o pé no SUS para falar de saúde trabalhadora. Então, podia ser uma frase, uma proposta que implantada para um outro lugar, para uma empresa de iniciativa privada que pode ter e deve ter ações de educação em saúde do trabalhador, por exemplo, mas que não estamos falando no âmbito de uma conferência e falando do SUS. E aí eu acho que a questão um pouco é como é que a gente acerta essa mão. Né? E fico pensando um pouco quando falo assim, dos instrumentos de gestão que a gente falou lá atrás e não deu tempo de falar. Então, assim, é fundamental que as ações de saúde do trabalhador, insisto nisso, porque é uma coisa nova. Houve um momento onde o fluxo de saúde do trabalhador da rede Renasce passava por uma aprovação de uma determinada forma pela CISTES e tal. Hoje é fundamental que a saúde do trabalhador esteja nos planos municipais e nos planos estaduais, porque é a partir daí que a gente vai conseguir saber e dar essa gama de complexidade. Então, tem um município pequenininho lá,
com 2.000 habitantes, mas que tem, sei lá, plantação de cana, ele vai ter uma ação no seu plano municipal dizendo do cuidado com aquele trabalhador do canavial. Ele não precisa ter uma estrutura imensa para falar de saúde do trabalhador, ele vai falar voltada para aquela medida. E quem vai fazer isso é a equipe de PSF, que está no município, que vai ficar atenta quando for passar naquela região de plantio a X e X questões. Como dá a possibilidade de ter uma grande região metropolitana, um grande município, mas que 50% da sua população tem trabalho ou informal ou de uma outra forma, que eu vou pensar, porque não tem mais empresas. As empresas foram embora todas, eu tenho comércio, tenho serviços. Então, me dá a possibilidade de pensar na rede, colocar no plano municipal de saúde este grau de complexidade. Então, acho que a questão do plano municipal de saúde, dos instrumentos de gestão colocados, são fundamentais para a questão da questão das redes regionais e dos Serestes. Então, a ação do Sereste, ao meu ver, tem que estar incorporada dentro do plano todo de saúde da Secretaria. Não é um plano à parte, porque senão não funciona. Se eu não faço aliança com o restante da rede, eu fico isolada e não consigo implementar as ações de saúde do trabalhador. Eu tenho que construir alianças e pactos para fora do meu município, mas também dentro do meu município para fora do meu serviço. Né? As pessoas têm que entender por que elas têm que notificar a saúde do trabalhador. Não adianta ter o pacote, ela precisa entender que a ação de prevenção vai surgir a partir daquele dado que ele me mandou. Se ele achar que o dado que ele me mandou vai ficar na gaveta e ninguém vai usar, vai ser muito difícil eu conseguir ter um bom sistema de informação e de qualificação. Não sei se ficou claro. Não, você tocou em vários aspectos super importantes aí. Eu queria destacar alguns, porque aí eu já entro numa outra proposta que foi feita aqui pela macro-região de Presidente Prudente. Você colocou, assim, em alguns momentos, a questão da pactuação, que até em 2006 foi o Pacto pela Saúde e tal, e depois, hoje, a partir de 2012, a gente tem o COAP, que agora já não é mais só pactuado, é contratualizado, né? Isso tudo vai de uma discussão entre os entes, entre as necessidades, entre a região, caracterizando sua rede de assistência, né? E aí veio, Presidente Prudente coloca uma proposta que perpassa pelo controle social nessa questão, que é e você também falou dos processos de planejamento, e a gente sabe que esses processos são elaborados de uma forma ascendente. Como eles passam pelo controle social, aprovação dos conselhos municipais, do conselho estadual, e as CISTES são comissões diretamente ligadas ao controle social, a estes conselhos, a proposta é estabelecer um processo de educação permanente da CISTE e articulação da CISTE estadual junto às CISTES municipais. Como você vê essa interação e este processo de educação permanente para facilitar, como facilitador desta integração e dessa busca de atendimento e de completude, na verdade, de um atendimento à saúde do trabalhador e da trabalhadora? Vamos lá. Acho que primeiro, já para tocar numa polêmica de cara, eu acho que a gente fala de conselho estadual e conselho municipal de saúde. Assiste é a forma que temos hoje, podemos melhorar, piorar, para que um coletivo de pessoas possam subsidiar o pleno dos conselhos para tomar decisões na área de saúde trabalhadora. Eu quero deixar isso bem claro, porque a gente acaba cruzando, andando muito, e achando de CISTE que acha que tem vida própria fora do conselho. Não sei do que se trata, né? Entendo que comissões não são deliberativas, ela tem que ajudar a fomentar, ela tem que pensar no estado, na cidade, quem é o melhor quadro que ele tem para ajudar a formular, porque aquele pleno de conselheiros vão precisar de um coletivo que o subside para tomar a decisão. Então, hoje eu sinto que precisamos acabar onde existe com esse abismo de CISTE e conselho. Tanto a CISTE tem que entender que ela só existe a partir do Conselho de Saúde, como o Conselho de Saúde tem que entender que quando ele tiver que tomar decisão sobre saúde do trabalhador, que ele tem um coletivo lá para ouvir, chamar, porque se essa questão não for natural e não houver essa valorização,
isto não vai estar acontecendo. Então, para dizer um pouco, que eu acho que a educação permanente, ela é dos conselhos de saúde. E eu acho fundamental existir e ter que continuar existindo, né? E a outra questão é um pouco também da questão da ponte total do Conselho de Saúde estadual com o Conselho Municipal. Não acho que exista linha hierárquica do Conselho Estadual com o Conselho Municipal, mas existe uma possibilidade do que a gente chama de sinergia, de pegar a energia de um com do outro e caminhar. E a mesma questão da educação permanente. Eu acho que a gente tem bons políticos, está andando a política de educação permanente para conselheiros de saúde e membros de comissão. E aí, nesse sentido, acho que a proposta de fomentar essa questão da educação permanente é fundamental. Acho que temos o PID andando no Estado, os outros processos, e que é bom. Só que eu falo assim, acho que só tem que tomar cuidado nessa formulação, porque eu acho que é para o Conselho de Saúde e para as comissões. Acho que até que assiste deve ajudar a formular a educação permanente na área de saúde do trabalhador. E aí, na medida, é isso. Quem sabe a gente consegue, a partir dessa experiência que vocês estão tendo, a gente já não ter, quem sabe, daqui a algum tempo, o encontro dos membros, dos conselheiros, membros de CIST, delegados de conferência, onde a gente possa estar trocando, fomentando, vendo a experiência que deu certo, a que não deu, né? Porque acho que assim, o que não dá, boto muita esperança que a 4ª conferência acabe com esses problemas que a gente teve de ajuste entre conselhos de saúde e as CISTs, né? Isso a gente não caria naquela coisa que você colocou ainda na nossa tarde de hoje, a questão de fóruns temáticos? Então, acho que aí vamos ter que ver região a região. Acho que precisamos aprender a conversar. Acho que o essencial, e quero dizer claro, eu entendo que conselho também é um espaço negocial. Não acho que conselho é um espaço onde um ator vai lá para destruir o outro porque não pensa igual. Acho que conselho é aquele espaço que tem que ter todas as forças da sociedade ali representada, se for do município, se for do estado, para negociar. E aí eu acho que essa é a essência. Eu acho que temos que ter muito fórum e muita questão, mas o trabalhador pega uma questão chave do nosso sistema. Ele pega uma contradição de capital-trabalho na linguagem de uns, na questão de desenvolvimento e a questão da sustentabilidade na linguagem de outros, mas necessariamente a área de saúde do trabalhador é uma área negocial. O fórum pode ajudar, acho que muito, mas assim, é essa mão que cada região, porque vai ser diferente, tem que ajustar. Nesta região, é melhor eu ter um fórum só de saúde do trabalhador? Bom, outra região está tão devagar que eu preciso colocar esse tema num fórum já existente? Talvez, eu acho que é um pouco isso. O que eu acho que tem que ficar claro é que nós não vamos criar instâncias formais. Não é possível ter um conselho regional de saúde de uma região de saúde. Não vai ser o conselho, porque os conselhos são vinculados dentro do Pacto Federativo a outras instâncias. Então, é isso que a pessoa tem. Então, para aquela região, para formatar o fórum, qual a melhor maneira? Como é que eu junto lá? Tem região que tem 20 municípios, tem região que tem mais de 100 municípios, com uma distância grande. Dá para ser sempre? Não sei, né? Eu acho que, nesse ponto, a informática, esse recurso que nós estamos usando aqui hoje, os conselhos têm que aprender a usar também. Não necessariamente precisamos trazer todo mundo, estado adentro, estado afora, que não dá certo. Mas fomentar a educação e a educação permanente, tá, gente? Treinamento é uma outra coisa. Tem um pessoal aí falando de treinamento, misturando treinamento com educação permanente. São coisas diferentes. A educação permanente pressupõe eu ouvir a necessidade do outro do que ele quer ter de educação permanente. Então, nós, da saúde do trabalhador, também temos que ter a humildade de não chegar com um pacote pronto. Porque, às vezes, a pessoa não quer nos ouvir. Ela está com uma emergência tão grande de saúde que para você entrar, você tem que dar a volta. Não adianta chegar, se ele está pedindo pronto-socorro de cara, você chegar querendo colocar só o trabalhador. Vamos ouvir primeiro a demanda do pronto-socorro, né? E aí a gente vê. Aproveitar esse teu gancho. Você falou ouvir a questão do outro, né? Saber ouvir. A Grande São Paulo, a macro-regional da Grande São Paulo, fez uma proposta que seria promover e divulgar ouvidorias em saúde do trabalhador e trabalhadora, atendendo, não podemos esquecer, atendendo aos princípios do SUS. Como que você vê isso? Eu vejo, prefiro acreditar que foi uma questão de nossa formulação, que nós temos que colocar a demanda de saúde do trabalhador na ouvidoria, no sistema de ouvidorias do SUS. Porque a gente não vejo o sentido da gente criar uma ouvidoria específica para a saúde do trabalhador. Acho que nós precisamos colocar a demanda de saúde do trabalhador dentro da demanda do SUS.
E aí talvez até conversar com o sistema de ouvidoria e precisamos dizer, claro, o que a gente quer que vá para a ouvidoria e qual a demanda de resposta. Então, entendo que é esse o movimento que não pode. A saúde do trabalhador não vai criar uma ouvidoria só dela. Por outro lado, nós precisamos conversar com a ouvidoria do SUS como é que ela incorpora as demandas de saúde do trabalhador de forma a potencializar a demanda. A gente tem vários municípios que, de fato, a população não sabe para onde ligar, dizendo onde vai denunciar a pessoa que está quase caindo lá daquela construção porque está sem o cinto, ou aquela fábrica que está mexendo com bateria lá, clandestina, ou aquele outro lugar que botou criança lá de 11 anos de idade para trabalhar. Às vezes a população não sabe, é uma questão. E a outra coisa que precisamos entender é que a ouvidoria também é para nos controlar os trabalhadores que estão trabalhando, gente. A gente faz, eu tenho muito orgulho de ser servidora pública, a gente faz o melhor trabalho, mas a gente tem que entender que a população tem que saber reclamar da gente, porque nem sempre o que está sendo oferecido é o melhor. E a gente, às vezes, fica brigando, não querendo ouvidoria, ou querendo esconder o dado. Então, quando o ouvidor manda para apurar, fica aquela questão. Acho que não, acho que precisamos incorporar, e a questão é assim, como é que vamos entrar na ouvidoria do SUS? Perfeito. Antes de dar continuidade, a gente vai passar, então, a ter uma pergunta aqui do CEFOR Vila Mariana. Para você, eu passo a palavra, então. Boa tarde, Maria Hermínia Celiberti Belfari. Essa questão que o trabalhador perguntou das CONSATs, né? Comissão de Saúde Trabalhadora do Sistema Público, servidores. Por isso que é uma das proposições que apareceu na conferência em 2005, né? Porque tem uma das proposições das 48 que diz que é instituir a Semana de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora com parceria entre a Secretaria de Estado, Secretarias Municipais de Saúde, com a participação da sociedade, incluindo CIPA, CISTES, CONSATs e outras afins, com foco na prevenção de acidentes e condições de trabalho. Então, a lógica é essa. E voltar à pergunta da Cássia Tuboni, como o jovem pode inserir nessa questão de estar participando dentro dos conselhos e dessa questão da saúde do trabalhador de modo geral. Passo a palavra. Obrigado, Benê. Essa sua segunda colocação, que foi a pergunta da Cássia, de como os jovens vão ser inseridos, eu pediria para Maria Hermínia respondê-la por último. É uma questão propositiva, muito importante e interessante, que a gente vai levar depois, acho que, para reflexão individual. Nós temos, então, você quiser responder para o Benê? Responde para o Benê, aí a gente dá continuidade aqui, então, porque o nosso tempo já está próximo do final. A tarde foi tão rápida, tantas questões, tão interessante o assunto, que a gente se envolve e o tempo vai passando. Gente, eu vou até pedir desculpa e não vou responder diretamente da CONSAT, porque assim, não me preparei muito. Eu sou de uma época, e aí assim, que a gente discutia as comissões de saúde do trabalhador se contrapondo à discussão da CIPA. Então, era toda uma discussão de autonomia dos trabalhadores, de uma atribuição para além do que está na norma. Acho que quando fala do servidor público, eu, por princípio, vou manter o que eu disse. Eu acho que na ausência de legislação específica, vale legislação maior. Portanto, se não existe legislação específica, vale na legislação existente no país também para o servidor público. Então, que existe essa questão da criação das CONSATs. Acho, Benê, que a discussão de como é que a gente faz a organização hoje por local de trabalho vale um seminário para aprofundarmos, porque eu acho que mudou tanto que eu, como estou um pouco afastada, tenho medo de dizer qual é a melhor maneira de se organizar. Fico pensando lá naquele monte de adolescente trabalhando no telemarketing, nos atendendo e cada vez cresce mais. Como é que eu consigo fazer uma organização naquele local de trabalho com essa especificidade? Então, acho que precisamos aprofundar. Acho que do princípio, o Benê colocou, é um pouco isso. Acho que temos que voltar e manter como bandeira a organização por local de trabalho. Até para ser coerente com o princípio que eu digo que quem sabe é quem está ali naquele local de trabalho. A outra questão que o Benê coloca é uma das propostas, que foi uma das nossas propostas do eixo 2, nós tivemos de 13 a 24, 11 propostas no eixo 2, e essa é uma das propostas,
formuladas e penso que é uma estratégia da semana. Acho que estamos olhando para outras áreas, como nós estamos hoje na Semana da Mobilidade Urbana, tem dado resultados em algumas áreas, em outras áreas não. Então, eu entendo que é interessante, óbvio que se o Ministério banca e consegue passar isso para ser uma propaganda nacional, a gente tem uma inserção na mídia, conseguir ter aquela matéria básica naqueles programas todos chaves de domingo à noite falando de saúde do trabalhador, a gente vai ter um avanço. Então, eu entendo que a estratégia de Semana de Saúde do Trabalhador, ela pode ser interessante. Corremos o risco de não dar certo, não pegar, não colar? Corremos, mas assim, eu sempre sou adepta de que é melhor tentar fazendo do que ficar parado sem fazer. Então, eu entendo, que é um pouco isso, e acho que quero separar. Eu acho que a CIPA, a CONSAT, as secretarias são instrumentos. Agora, e aí, acho que a proposta da semana é um bom mote da delegação de São Paulo conversar com os companheiros e companheiras dos outros estados. Porque pode ser uma coisa chave que a gente coloca uma marca na mídia. A gente sabe que a gente vai fazer saúde do trabalhador só uma semana, mas estou fazendo a comparativa aqui com a Semana da Mobilidade. Agora, acho que tem um ponto que não entrou, que a gente não aprofundou para a conferência e que fica para começarmos a pensar a partir dela, dentro da nova organização do mundo do trabalho, com capital volátil, empresas que uma parte está aqui, outra está na Índia, outra está no México. Qual é a melhor forma de organização para o local de trabalho hoje? Não sei. Acho que precisamos discutir e me chamem para assistir o debate, que estarei lá. Na primeira fila. Não sei se na primeira fila, porque não dá para falar muito, mas na segunda, terceira. Então, estaremos, eu vou querer estar junto. Ainda antes de dar continuidade, a gente tem Taubaté, então passa a palavra para Taubaté, que tem uma questão lá. Complemento em relação à pergunta do senhor Benê, até desculpe, dona Maria Hermínia, eu como conselheiro novo aqui, eu estou buscando, já estou conversando até com a colega que veio aqui com a gente, buscar os conselheiros novos, mesmo os suplentes, e ir para as escolas, assim como eu já fiz numa determinada época em relação à privatização da Vale do Rio Doce, e fazer conscientização nas escolas. Essa semana eu tive uma pessoa que me questionou o que você está fazendo como conselheiro, o conselho está fazendo o quê? Para que serve esse conselho? A minha resposta talvez não seja a mais clara, mas fazer cumprir a lei. O conselho delibera, ele tem deliberado para tal. Aí eu questionei já na resposta, qual é a sua parte dentro disso? Porque não é preciso só ser conselheiro para mudar alguma coisa na saúde do trabalhador, mas sim ter uma condição de cidadão, saber a condição de cidadania da pessoa, para poder trabalhar junto. E é isso, eu passo agradecendo a Belfar e a Maria Hermínia, passo a palavra. Boa pergunta, Edwin. No entanto, eu vou pedir para que a nossa interlocutora aqui, Maria Hermínia, seja um pouquinho entrevistada, Maria Hermínia, seja um pouquinho breve, porque a gente tem um monte de coisa ainda que gostaria de estar ouvindo sua opinião e o tempo é curto. Bem difícil ser breve, porque eu vou juntando um pouco as questões assim. Eu acho que você traz uma questão fundamental, que era o que eu falava do bloco, de como é que nós vamos divulgar a questão da saúde do trabalhador para a sociedade, como é que nós vamos divulgar a questão da participação social para a sociedade, como é que nós vamos divulgar para a sociedade a questão de que ela tem direitos e até tentar evitar um grande refluxo de direitos. Acho que não podemos esquecer que na história oficial aí de 500 e poucos anos do Brasil, a gente tem um período muito curtinho da história de democracia plena. O resto a gente viveu com golpes e tal. É agora a primeira vez que a gente tem, da década de 80 para cá, um período desse tamanho, sem golpes ou sem interrupção. E eu acho que falar de saúde do trabalhador é falar de direito. Então, se a gente lembrar, é isso, é direito. A gente não pode achar natural, e aí já pensando um pouco nas questões, a gente ter trabalho escravo na Avenida Paulista, gente.
E é disso que nós estamos falando de participação, é dessa participação, e por isso é fundamental a gente ter. E não é caso fictício, trabalho escravo localizado no canteiro de obras da Avenida Paulista. Ou a gente ter trabalhadoras numa região daqui da capital, não é de outra, que num determinado supermercado de uma determinada região muito populosa da cidade, eram obrigadas a trabalhar de fralda porque não podiam levantar para ir ao banheiro durante seu expediente. Então, quando a gente fala de saúde do trabalhador, nós estamos falando dessa participação, de humanização, de direitos. E aí, acho que até para encaminhando para as próximas e pensar o que acontece no que ele nos traz da discussão na escola, nós estamos falando de solidariedade também. A meu ver, não existe saúde do trabalhador, porque senão ela vira uma outra coisa, se não existe a minha capacidade de me colocar no lugar do outro, né? E, às vezes, de abrir mão de algumas coisas, de alguns confortos, porque tem um outro trabalhador que não deve passar por aquela situação para me suprir. Então, eu posso abrir mão de um objeto na cozinha melhor, porque era feito de amianto, e as pessoas morrem usando amianto, para ter um outro não tão bom por ter isso, assim como eu tenho que começar a ter esses pactos. E aí que eu acho que essa questão da educação, para as crianças talvez não seja falar de saúde do trabalhador, mas é falar desses princípios sociais, né? Que princípio a gente quer para o Estado brasileiro e que essa Conferência de Saúde do Trabalhador pode ajudar na Constituição, ainda mais em tempo de eleição, está todo mundo discutindo. Acho que é isso que nos une, né? Independente do fla-flu que a gente faz, de votar num no outro, acho que nos une quem está aqui discutindo saúde do trabalhador, que modelo a gente quer para o Estado brasileiro que contemple, a gente não quer pessoas morrendo ou por estar em algum determinado trabalho ou pela ausência de trabalho. E aí eu sou Gonzaguinha, né, gente? Ele tem uma música que é o Menino Guerreiro, que vai falar do trabalho, quanto o homem sofre quando perde o seu trabalho. Então, né, quem não conhece a música, numa próxima a gente toca, podemos pôr no comecinho da próxima. É muito importante entender, porque é isso, sem o trabalho também, eu não tenho identidade. Então, quando eu vou me aposentar, a pessoa passa o resto da vida. Se ela foi metalúrgico, o que você é? Ah, eu sou metalúrgico aposentado, né? Ele foi químico a vida inteira, ele vai dizer que ele é químico aposentado. Então, quando a gente, às vezes, perde essa identidade, esse sofrimento é muito grande e ele desestrutura a pessoa e a família. Então, esse entendimento, essa solidariedade é que dá base, a gente dá vida para essas propostas, né? Acho que as propostas são a ponta de lança dessa sociedade aí que a gente está tentando construir. Que bom. Não sei se respondi, né? Esse exercício de cidadania através da solidariedade. Interessante essa sua colocação. Só para dar continuidade, tem uma questão, uma pergunta que está vindo lá do Polo de Santos, da Baixada Santista. Então, nós passamos a palavra. Pode? Boa tarde. Meu nome é Claudio Carmo, sou conselheiro de saúde da Assis Santos, faço parte inserido no Sereste e a minha pergunta é bem objetiva. Como eu sou conselheiro e represento a sociedade civil aqui na Baixada Santista, eu sinto muito um esvaziamento nas nossas reuniões do Sereste, justamente pela falta da informação do que tem esse núcleo chamado Sereste, que é a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, a minha pergunta é direcionada à senhora Maria Hermínia: como podemos fortalecer essa informação? Que a informação é um veículo muito importante, que deve ser levada desde a sentinela primária, que é a residência do trabalhador, até a sentinela principal, que é o seu trabalho. Então, hoje, nós temos aqui todos os segmentos do trabalhador adoecido, do qual a pessoa que deveria estar representando ele, que é a categoria principal, que é o sindicato hoje não comparece ao Sereste para dar importância ao trabalhador. Não é por falta de convocar. Nós temos aqui o Idreno de Almeida, que é um grande coordenador, uma pessoa participativa, um delegado estadual, que exaustivamente ele faz os comunicados e as notificações a diversos sindicatos. Dentre eles está o da construção civil, está os do rodoviário e está os dos professores, onde nós temos aí um número de agravos bem exaustivos aqui na Baixada Santista. Então, a minha preocupação é enorme. E hoje o governo está trabalhando muito focando as suas agências que nada mais é do que a sua terceirização maquiada.
Então, a minha grande preocupação é as metas, palavras passíveis de tribunal, de processos trabalhistas. Palavras essas que estão adoecendo o trabalhador, assim como tem essa doença silenciosa que é a lera. Então, a minha grande preocupação é, já que nós estamos representando a pasta social, a informação tem que ser multiplicada, a informação tem que ser maciça. O custo para isso é muito pouco. Hoje o Sereste recebe R$30 mil mensais para fazer a sua manutenção. E desses 30 mil, pasmem, ainda tem alguns prefeitos, alguns gestores que ainda tentam pegar uma parte desse dinheiro para usar na Secretaria de Saúde. Então, a minha grande preocupação é o que devemos melhorar. Devemos melhorar na informação, trazer a sociedade para dentro do Sereste, para a gente ter o mínimo de cisão possível com o trabalhador. Trabalhador esse que não são só os veteranos, não. Já tem trabalhador hoje com 20 anos de idade, 25 anos de idade, que já começa motivado, doente pela estrutura que ele recebe do capitalista. Então, a minha grande preocupação realmente é a informação, que por incrível que pareça, poucas pessoas conhecem o Sereste de Santos. O Sereste Santos, ele está lotado na Pinheiro Machado, do qual o prédio que eu moro não sabe onde é o Sereste. Eu moro numa área privilegiada próxima à praia e trabalho na área portuária. Por incrível que pareça, estou lotado numa cidade que tem quase 500 mil habitantes. Eu acho que 100 pessoas não conhecem o Sereste. Então, está na hora de nós